A Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito Imobiliário, tem a honra de recebê-los para o webinar Lei de Stalking, Assembleia Virtual e LGPD, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania, Cultura e Eventos e Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Rodrigo Carpá, coordenador da Coordenadoria de Direito Condominal da OAB São Paulo. Doutor. Obrigado, Iago. Obrigado, Fernanda, membros da mesa. Agradeço a todos também que estão nos assistindo nesse momento, ao presidente da OAB São Paulo, Caio Augusto, ao vice-presidente Ricardo Toledo, ao presidente da Comissão de Direito Imobiliário, Rubens Carmo Elias Filho, e eu que sou o coordenador da Coordenadoria de Direito Condominial da OAB São Paulo. Hoje tenho aí ajustado as palestras para trazer sempre para todos vocês as maiores autoridades, e hoje a missão de painelista é minha. Então, hoje nós vamos falar de assuntos de extrema importância para a seara condominial e assuntos que ainda não têm definição precisa. Assim, os assuntos são precisos, logicamente, mas eles são muito novos. Nós temos uma parca doutrina sobre o tema, e como, plagiando o meu amigo Gustavo Camacho, nós estamos fazendo história, porque a lei de stalking é nova, a Assembleia Virtual é nova e a LGPD é nova dentro dos condomínios. Então, o que a gente vai discutir aqui hoje, com certeza não vai ser o que será discutido daqui a um ano, mas nós temos que, nesse momento, ter as diretrizes de atuação, as diretrizes para que possamos seguir o nosso trabalho como gestores, como síndicos e como advogados militantes na área condominial. Agradeço por hora os 83 participantes que estão aí logados, alguns são membros da comissão, da coordenadoria. Aproveitar também para parabenizar o Dr. Fábio Ranada, que é o vice-coordenador, está completando aí anos hoje, dia 14/9. Vou preparar aqui rapidamente os slides para que possamos entrar nos temas. Você que está assistindo esse webinar, que é dentro da nossa sessão da coordenadoria, então a gente faz parte, ela vai ser tratada como expositiva, e parte será um debate. Então, se você tiver pergunta, tiver indagação, você pode entrar pelo Q&A. Se você for um membro da coordenadoria e quiser fazer uso da palavra, também, por favor, informe através do Q&A para que possamos providenciar essa situação. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Então, vamos começar com a lei de stalking, que ela é muito nova. Inclusive, já tivemos aí casos dentro dos condomínios que se enquadram na legislação de stalking. Então, essa lei, ela alterou o Código Penal, é uma lei a lei 14.132, de 31 de março de 2021, ou seja, extremamente recente, e ela faz o quê? Ela insere, através da legislação, da lei, altera o nosso Código Penal, inserindo o artigo 147-A, que é o quê? Perseguir alguém reiteradamente ou por qualquer meio. Então,
vamos já procurar realizar análise do que está sendo dito. Então, perseguir alguém reiteradamente. Então, um fato isolado que já ocorre dentro de condomínios pode sim ensejar uma responsabilidade criminal, que pode estar aí dentro de um crime não específico, não do Sparking, mas, por exemplo, uma ameaça, um síndico que é ameaçado ou um morador que é ameaçado pelo síndico. Tá? Ou uma injúria, uma calúnia, uma difamação, são situações que podem trazer sim ameaça ou o próprio crime de ameaça, mas nós estamos tratando aqui de uma nova modalidade de crime, de um novo tipo penal, que é o tipo do stalking, perdão, do stalking, alguns mencionam dessa forma, que é ameaçar reiteradamente, por qualquer meio, a integridade física ou psicológica. Ou seja, qualquer meio, o que está imputado em qualquer meio? Esse meio ele pode ser tanto virtual quanto o meio físico. Então, se eu ficar perturbando alguém através do WhatsApp ou através de redes virtuais, por exemplo, eu entro toda hora no grupo e fico reiteradamente ameaçando. Depois vou contar um caso prático para vocês. Invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade. Isso interfere também na liberdade física de locomoção. Então, toda hora a pessoa está ali. Estou trazendo, essa lei não é específica para a seara condominial, mas ela se aplica. Tá? Então, as analogias que eu vou realizar, com certeza vão abarcar a seara condominial sempre. Então, aquele morador que está sempre na porta da porta do outro, já tive casos desse, morador que, por exemplo, fica na garagem esperando o síndico sair ou o vizinho sair, tá? Então, essa é uma ameaça física. Ela pode também estar reduzida a um cárcere privado, e daí, eventualmente, tem aí uma concorrência, uma soma desses dois crimes. Ou só psicológico. Então, eu posso estar atingindo a esfera psicológica da pessoa. Toda vez que a pessoa entra na internet, ela tem ali nas redes sociais dela, olha, você não é um bom síndico, olha, você toma cuidado. Então, isso também pode estar incluído aí nessa perseguição. Logicamente que não é uma pena alta, isso foi debatido também no anteprojeto, a reclusão de 6 a 2 anos, mas é sim um marco nesse momento. A Marilene, que é a nossa secretária da comissão, doutora Marilene Amorim Fontana, agradeço a sua presença. Quando a gente for falar de LGPD, a Marilene vai falar um pouco para que a gente possa aí também interagir, trocar ideias. Obrigado, Marilene, seja bem-vinda. Lembrando que essa... Como é que vai? Tudo bem? Tá me escutando, Marilene? Tá cortando um pouco o seu áudio. Não sei se você está com instabilidade na internet. Essa pena ela pode ser... Tá, me escuta bem, Marilene? Bom, a gente volta a falar, Marilene, vou dar sequência aqui. Essa pena ela pode ser aumentada se o crime é cometido contra a criança, adolescente ou idoso, contra a mulher por razões de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º do artigo 121, ou seja, do feminicídio, né? Nós tratamos também que foi uma outra situação ocorrida dentro de condomínios, e que o feminicídio veio também para somar. Nós temos a Lei Maria da Penha, que tem, através de medidas protetivas, e também temos as questões que estão sendo realizadas, as leis, os projetos, leis, país afora, no sentido de obrigar síndicos e gestores a realizar as denúncias de qualquer tipo de ameaça. Essa proposta, a lei, começou na Câmara dos Deputados, um deputado federal, não vou lembrar o nome, apesar de, perdão, um senador, inclusive eu tive com ele em alguma live,
me foge, perdão, peço escusas, já me foge o nome do senador, se alguém souber, coloca aqui, em função de um caso pessoal que ele teve, da filha dele, que foi assassinada, e ele propôs esse PL, que está tramitando no Congresso, mas que reverberou nas câmaras dos vereadores e nas assembleias legislativas no Estado, em todos os estados, e alguns deles já aprovados. Eu sei que em Campinas foi aprovado, em algumas cidades do Nordeste, aonde fica o síndico e o condomínio obrigado a denunciar qualquer tipo de violência. O PL do Senado começou como uma violência apenas contra a mulher e foi ampliado para mulher, idoso, crianças, adolescentes ou pessoas portadoras de qualquer tipo de deficiência que o reduzam à condição que necessitem do amparo legal. Continuando o artigo 147-A, que inseriu a lei de stalking no Código Penal brasileiro, estávamos falando dos preceitos de aumento de pena, e parei aqui contra a mulher, mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma de fogo. Então, as penas são aplicadas sem prejuízo das correspondentes à violência. Então, se eu tiver um crime de ameaça, vai ser somado com o crime de ameaça. Eu posso ter concurso de pessoas e o concurso de crimes também. Só se procede mediante representação, o crime de esparco. Então, não é algo que o Estado vai buscar para saber se está acontecendo. Então, o particular ele tem que ir até a delegacia e representar ou diretamente no fórum. No âmbito condominial, nós temos muitas situações no dia a dia de pessoas que se desentendem, de brigas entre moradores, entre síndicos, muitas vezes com palavras de baixo calão, agressividade desmedida, mas não é qualquer situação que pode gerar o sparking. O sparking ele tem que estar tipificado na conduta reiterada e vou voltar para o tipo penal mais uma vez para a gente poder fortalecer o conceito, perseguir reiteradamente. Então, isso me lembra um pouco o condômino antissocial, né? Que é aquela conduta grave antissocial única não gera o condômino antissocial, porque o tipo penal do condômino antissocial, artigo 130, 1337 do Código Civil, ele traz o condômino que reiteradamente realiza atividades, tem condutas antissociais. Da mesma forma, nós temos a palavra reiterada no caso da lei de stalking. Então, é a continuidade daquela ação por qualquer meio, seja ela moral, seja ela psicológico ou físico, e ele pode estar concorrendo em concurso de outros crimes, ok? Então, essa situação no âmbito condominial vai gerar um grande desconforto, não sendo um ato isolado. Tive outro dia relato de uma síndica que ela era perseguida, inclusive o algoz dela tentou atropelá-la, bateu o espelho retrovisor nela no carro e ligava na administração de forma constante, dizendo, olha, se essa síndica, avisando a gerente do empreendimento, se ela sair, mande ela tomar cuidado. Mande ela tomar cuidado. E constantemente ele chegava na portaria e falava para os porteiros para ela tomar cuidado, e algumas vezes ele esperou essa síndica em local próximo ao condomínio, numa padaria que ela costuma frequentar, apenas com a finalidade de ameaçá-la. Então, com certeza, está enquadrado nesse crime de stalking. Temos um outro caso também num condomínio clube, em que um cidadão ele vai até as assembleias portando arma de fogo com o intuito único de ameaçar a gestão do condomínio. Já teve outras medidas reiteradas de forma contumaz, prejudicando o convívio
E lembrando que algumas condutas reiteradas, elas podem não ter a conotação penal, ela tem que ter a conotação penal para ser considerada stalking. Se eu tiver uma conotação civil, eu vou estar diante, provavelmente, de um condômino antissocial, que não é... Eu posso estar diante dos dois, né? De um condômino antissocial que comete o crime de stalking. Então, é importante a verificação do caso concreto. A penalidade nós falamos, então, quanto à lei de stalking, é mais ou menos isso, é uma situação relativamente nova, en passant, que já estamos vivenciando dentro de condomínio. Se vocês tiverem qualquer questão inerente a esse tema, que eu puder comentar ou ajustar, por favor, me mandem no Q&A para que a gente possa aí debater esse assunto. Se não, vou passar para o próximo tópico, que são as assembleias virtuais. Dá um minutinho só, vamos ver se alguém vai postar alguma pergunta, pode estar digitando. Vamos falar um pouco das assembleias virtuais, então, pessoal. Essas assembleias virtuais que têm trazido aí uma facilidade de gestão. Confesso que inicialmente também fui averso à realização de assembleias virtuais, não por ser contrário, mas por conta da não previsibilidade legal da realização de assembleias virtuais. Não obstante a lei civil na questão do direito privado e mais precisamente na convenção pudesse estar aí deliberando sobre essas situações, nós tínhamos muito pouco a se falar sobre o tema, porque os próprios tribunais também não tinham entendimento formado, tínhamos muito pouca doutrina escrita, e a segurança jurídica, com certeza, era a não realização em função da não previsão legal. Defendia que a alteração da convenção, com voto de 2/3, poderia, sim, ajustar em função da possibilidade dos artigos do Código Civil que trazem a possibilidade da realização do condomínio, da convenção, deliberar quanto à forma da realização de uma assembleia. Então, a assembleia virtual, ela começa com o PL do senador Anastasia, salvo o melhor juízo 1179 de 2020, que virou a lei 14.010, tá? E essa lei, ela trouxe o quê? Ela trouxe a possibilidade para fins inclusive, ou seja, também inerentes à destituição ou eleição de síndico, que pudesse ocorrer até 30 de outubro. Então, a lei ela foi promulgada, eu tenho aqui a data precisamente, acho que 30 de junho, 10 de junho, ela foi promulgada dia 10 de junho, e passou a viger até 30 de outubro de forma transitória. Então, foi uma interferência do Estado nas relações privadas, não tratava apenas de condomínio, mas ele trazia situações inerentes ao direito privado, interferindo nessas relações. O artigo 11 ele foi vetado, ele trazia a possibilidade do síndico implementar medidas de fechamento ou abertura de áreas comuns. Não obstante essa não aprovação desse artigo específico, com base no Código Civil, artigo 1348, 2, compete ao síndico, sim, o Poder Executivo. Entendo que, independente da situação ter sido reforçada ou não, competia e ainda compete ao síndico medidas administrativas em defesa da sua coletividade, com base no 1348.2. O que ocorre é que esse síndico vai responder por abuso do direito, ou seja, aquela questão legal que se tornou ilegal, ou por um ato ilícito, ou por uma situação que esse síndico desenvolva de forma abusiva, contrariando a lei. Então, em caráter transitório, emergencial, ficou permitido a realização de assembleias por meio virtual,
equiparando a votação das pessoas, a presença, perdão, à assinatura presencial. Então, a partir do momento que a pessoa logasse no sistema, que poderia ser estático ou não, ou poderia ser um sistema online, ou apenas uma votação estática, essa pessoa é considerada assinando a lista de presença. Não sendo possível realizar essa assembleia, porque não seria possível, por exemplo, um condomínio clube, como alguns que nós temos conhecimento em São Paulo, 2.800 unidades, imagina uma realização de uma assembleia virtual, com certeza pode ser inviável. E nesses momentos, nós ingressamos com ações judiciais para prorrogar judicialmente o mandato do síndico. Esse síndico ficou atrelado à prestação de contas. Então, por que eu estou trazendo uma lei que não está mais em vigência? Primeiro, porque a doutrina e a jurisprudência têm utilizado a legislação, a 14.010, como base, então, dizendo que ela traz uma abertura de possibilidade, e apesar de que o prazo legal ocorreu até 30 de outubro, ele abriu a possibilidade da realização de assembleias virtuais pelos motivos que eu vou trazer agora para vocês. Tá? Então, a partir do momento em que a lei civil não traz uma definição específica quanto à possibilidade da realização de uma assembleia no âmbito virtual, e nós temos alguns PLs, alguns projetos-lei nesse sentido, um da senadora Soraya Tronic, que traz a possibilidade da realização de assembleias em âmbito virtual de forma permanente para quórums qualificados, como, por exemplo, a alteração da convenção, e temos um outro PL, salvo o melhor juízo, o 2323, que traz a possibilidade permanente de assembleia virtual em qualquer quórum. Tá? Não obstante esses PLs, hoje, por que eu posso implementar uma assembleia virtual? Com base na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tá? Que traz o quê? A omissão será decidida pelo juiz de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Então, analogia, nós temos uma legislação que parou de viger em 30 de outubro, mas que trouxe, sim, uma previsão, uma nova possibilidade. Nós temos aí centenas de julgados nesse sentido hoje, e o artigo, precisamente, 4º e 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Dessa forma, nós temos que interpretar também com princípios gerais do direito civil, que traz o princípio da legalidade, o princípio do pacta sunt servanda, o acordo faz lei entre as partes. Então, aí eu abro a possibilidade da convenção regrar. Então, se a lei não proíbe, a convenção pode disciplinar. Mas e se a lei não proíbe e a convenção não disciplinar? Eu passo por uma premissa maior, que é o princípio da legalidade, que é permitido ao particular realizar tudo que a lei não proíbe. Então, a lei não tem qualquer impedimento quanto à realização da Assembleia, então, em tese, eu posso realizar. Logicamente que o mais sensato é trazer essa forma à convenção, ao regimento interno, para que a gente possa minimizar as questões inerentes à anulação desses atos. Então, num primeiro momento, a barreira, e como disse aí, plagiando o meu amigo Gustavo Camacho, nós estamos fazendo história, porque num primeiro momento, nós estávamos, há 6 meses atrás, talvez um pouco mais, discutindo se poderíamos realizar ou não essas assembleias virtuais. Hoje nós estamos discutindo como realizar essas assembleias virtuais. E pode ser que daqui a 6 meses isso já esteja ultrapassado também por uma legislação. Mas nesse meio tempo, nós precisamos ter legalidade a tudo aquilo que tem sido realizado dentro dos condomínios inerentes, principalmente a uma assembleia. Então, uma anulação de uma assembleia pode ser um grande prejuízo à massa condominial. Então, apenas
refrescando o que eu acabei de dizer, é possível sim a realização de uma assembleia virtual, mesmo após o término de vigência da 14.010, que foi a lei transitória que trouxe pela primeira vez no direito brasileiro, no direito civil brasileiro, a possibilidade de assembleia virtual, com base nos princípios norteadores do direito civil, o que não é expressamente proibido, é implicitamente permitido, com base na analogia, na lei de introdução às normas do direito brasileiro, e sempre mais saudável se a gente puder regrar. Essas assembleias virtuais, muitas vezes foram seguidas as diretrizes das leis de SA, inclusive trazida pelo ilustre Nascimento e Franco, ou seja, muitas vezes o direito condominial, direito civil, ele se encostou nas leis de SA, porque também a empresa, uma empresa SA é uma empresa com uma multiplicidade muito grande de pessoas, uma gama de sócios, e se equipara para fins didáticos ao condomínio edilício. Então, nós temos uma lei de 2011 que permite a realização de assembleias virtuais nas companhias de capital aberto, e essa assembleia, na verdade, não é a assembleia que nós estamos realizando hoje de condomínios, é uma assembleia híbrida, tá? O acionista pode votar até o início da assembleia, que ocorre fisicamente. Entendo que também na seara condominial é possível a realização de uma assembleia híbrida, já realizei algumas, não vejo qualquer impedimento legal. O que tem me incomodado muito é que as pessoas têm confundido isso. Tive uma conversa também com o nosso membro da comissão, Paulo Bon, que as pessoas têm confundido as assembleias virtuais com assembleias informais. Então, as assembleias em âmbito virtual não são assembleias informais. Elas devem seguir um procedimento legal, elas devem seguir um sistema que pode ser o sistema apresentado pela administradora ou outros sistemas que estiverem presentes no mercado. É importante que o presidente seja eleito, o secretário seja indicado, a ata seja reduzida a termo, nem que ela seja levada a registro no cartório digital, ela precisa ser assinada pelo presidente e pelo secretário. Questões têm surgido dessas relações. Por exemplo, uma associação que, por analogia, realiza uma assembleia também virtual, e o cartório do registro de imóveis, diferente do condomínio, a associação é uma pessoa jurídica, exige uma lista de presença de uma assembleia realizada no âmbito virtual. Então, esse é um caso prático em Minas Gerais e resolvido através de diálogo, mostrando por cartório que a 14.010 implementou e de forma transitória, mas que pode ser abrangido também para a área das associações, e assim foi acatado e resolvido a questão. A CVM, que é o órgão regulador das empresas de capital aberta, regulou essas assembleias híbridas, e no âmbito do direito condominial, o artigo 1350 vai prever a forma com que essa... ele pode prever a forma com que essa eleição vai ocorrer, tá? Vou fazer aqui a leitura rapidamente, espero que vocês estejam aproveitando. Convocará o síndico anualmente, reunião de assembleia de condôminos na forma prevista na convenção, ou seja, como essa assembleia é convocada na forma prevista na convenção, tá? Então, quem vai definir a forma de convocação é a convenção. E nós temos também outros artigos, como o próprio 1331, 1332, que trazem o que podem constar daquela convenção de condomínio, tá? E, nesse momento, é imperioso, é importante, se houver abertura no momento da instituição, a gente sabe que depois realizar uma convenção, alterar uma convenção, o quórum é qualificado, 2/3, mas os novos empreendimentos com certeza vão surgir com essas adequações, e nós temos, sim, uma necessidade muito mais
forte do que a que tínhamos na promulgação de 2002 do Código Civil, com essas modificações que foram realizadas em função da Covid, seja para regular a Assembleia Virtual, seja para regular a nova forma de se viver dentro de condomínios, que passa, inclusive, por mudança de horários, de obras, de mudanças em função do novo normal, em função da absorção de novas práticas dentro das unidades imobiliárias. Então, a pergunta é, eu preciso alterar a convenção para possibilitar uma Assembleia Virtual? Entendo que não, com base na doutrina e na jurisprudência. O condomínio pode, sim, convocar, desde que siga as formalidades legais. Logicamente que, se o condomínio puder trazer dentro do seu bojo a forma de convocação e a forma da regulação, estaria aí num cenário muito mais protetivo e perfeito, ok? Então, nesse sentido, aqui eu trago alguns julgados nesse sentido e vou rapidamente fazer a leitura de um julgado do TJ São Paulo nesse sentido. A Constituição de quadro diretivo e eleição de síndico competem exclusivamente à Assembleia de Condôminos, órgão máximo e soberano. Possibilidade da realização de assembleia por meio virtual, cuja convocação, aliás, está dentre os deveres conferidos ao síndico. Manutenção dessa condição de administrador provisório tão somente para que convoque a Assembleia Extraordinária de Condôminos de modo remoto e observadas as previsões legais até que se ultimem as deliberações visando nomeação de novo síndico. Tá? Então, o caso concreto, o síndico que não está mais representando o condomínio, o subsíndico ele assume interinamente com a função de convocar e pode ser realizada por meio virtual, sem qualquer prejuízo, independente do momento pandêmico ou não, ok? Algumas questões quanto à realização dessa assembleia. Aviso sobre a realização em ambiente virtual, dar ciência da pauta a ser votada. Então, a gente pode fazer, por exemplo, por um sistema estático. O que seria um sistema estático? Alguns programas, você entra no ambiente virtual, você vê a pauta, você vota na pauta, você vê a pauta, você manda as perguntas em um dia, no dia seguinte ou 2 dias depois, você requisita documentos, você vota. Essa é uma assembleia estática. Uma assembleia online é a que nós temos realizado com mais constância, é aquela em que tudo ocorre de forma ao vivo. Tá? E também tem a possibilidade dessa assembleia ocorrer de forma híbrida. Então, parte lá no condomínio e parte dentro de casa. Daí eu preciso de um computador, eu preciso computar votos, e sempre primando pela transparência e pela auditoria dos processos, dos procedimentos. Lembrando que não adianta eu gravar uma assembleia via Zoom e depois mandar, com problema judicial, mandar o pendrive para o judiciário, subir 10 horas de gravação. É importante a realização do resumo daquela assembleia, reduzir a termo aquela situação, pegar a assinatura do presidente e do secretário. Então, questões importantes, aviso sobre a realização da assembleia em ambiente virtual, trazer o caminho, conseguir identificar quem são as pessoas. Por vídeo é muito mais fácil, mas é importante o gestor, é importante que as pessoas sejam devidamente logadas. Eu preciso de um certificado digital? Não necessariamente. E se a pessoa se passar por outro, inclusive existe aí um crime de falsidade ideológica. Da ciência à pauta, então as pessoas precisam receber o edital, precisam receber o caminho, explicar como será o andamento da reunião. É importante que o gerente da administradora ou o advogado faça isso. Ensinar, se for o caso, as pessoas como elas devem comparecer, criar um tutorial nesse sentido, tá? E agora entrar um pouquinho na LGPD. Vou fazer uma introdução, vou passar a palavra para a Marilene e a gente vai debater um pouquinho. Então, essa LGPD, que foi inspirada
GDPR, tá? Que é a General Data Protection Regulation, aprovada e validada pela União Europeia, que vai estabelecer aí padrões de proteção de dados pessoais, com destaque à proteção dos dados sensíveis, ok? Ele, no Brasil, passa a ser um marco regulatório, ele foi sancionado em 2018, ele não é específico para a seara condominial, mas entendo que ela aplica-se sim, inclusive já temos aí a doutrina nesse sentido. Inicialmente, como de mais uma vez plagiando Gustavo Camacho, estamos fazendo história, porque há um ano atrás os advogados da área discutiam a não aplicação da LGPD em âmbito condominial. Fui um defensor de aplicação, eu e mais diversos advogados, e hoje nós temos aí essa possibilidade, nós temos esse enquadramento da lei de LGPD dentro dos condomínios. A questão é como essa legislação ela vai funcionar dentro dos condomínios, porque existem, com certeza, muitas dúvidas e muitas nuances, uma vez que ela não foi desenvolvida especificamente para dentro de condomínios. Aqui eu tenho uma imagem que eu costumo passar muitas vezes nas minhas aulas, a título exemplificativo, logicamente preservando a imagem das pessoas, é um caso de um condômino antissocial, esse caso foi resolvido, é um caso prático, mas ele expõe a imagem da pessoa, mesmo que ele não traz a cara da pessoa, e a primeira pergunta que nós tivemos sobre a LGPD é se ela aplicava-se sobre imagens. Então, entendo que sim, que com certeza ela aplica. Então, esse marco regulatório da 13709, ela é uma abrangência com certeza internacional, deve proteger os dados das pessoas. E o que são esses dados das pessoas no âmbito condominial? Então, são todas as informações pessoais que as pessoas que vão ser armazenados por terceiros para classificar, acessar, produzir, transmitir qualquer situação. Eu vou passar um pouco mais rápido para que a Marilene possa esmiuçar um pouco mais essas questões, tá, Marilene? Vou passar de forma mais genérica. Dentro do condomínio, nós temos essa relação na coleta de dados, a partir do momento que a pessoa se cadastra numa portaria, e já tive caso prático de onde a pessoa entrou e saiu e falou assim: eu não quero que o meu dado fique armazenado. Será que isso é possível? Não sei, vou conversar com a Marilene, eu tenho dúvida, porque o objetivo se o dado é utilizado para o fim que ele se destina e preservado ali internamente, entendo que sim. Diferente de um caso de mudança, estou me desligando do prédio, a partir de amanhã eu não quero meus dados com vocês, eu acho que muda de figura. Classificação do cadastro, acesso dos dados do indivíduo para liberar entrada e saída, atualização do cadastro do visitante. Por exemplo, o visitante que sai, ele pode requerer a retirada dos dados? Realização de cópia de segurança dos cadastros de armazenamento de dados e imagens. O próprio livro de reclamações usado de forma inadvertida pode atentar contra a LGPD. Eliminação de cadastro antigo. Quais são os dados protegidos? Esses dados são aqueles que são pessoais, tratados no âmbito, no nosso caso, condominial: RG, CPF, passaporte, carteira de motorista, endereço, foto, telefone, celular, e-mail. E nós tivemos um caso emblemático da construtora, de uma grande construtora, inclusive que foi reformado em segunda instância, que foi conhecido como o primeiro caso de LGPD do Brasil, aonde a construtora, em tese, compartilhou dados com empresas prestadoras de serviços e foi condenada em primeira instância, e essa sentença foi reformada. Não sei se a Marilene também vai falar sobre isso. Os dados pessoais protegidos, então, não vale apenas para informações online, em servidores, mas também armazenados em arquivos, fichas, livros de registros.
O titular ele tem o direito de não ter os seus dados divulgados ou usados além da finalidade em que ele se destina. Os condomínios, existem relações, esses condomínios, não apenas com os seus visitantes ou os seus moradores e condomínios, como também os prestadores de serviços e todos aqueles que tiveram relações com o condomínio, por exemplo, uma construtora, por exemplo, a administradora do condomínio. Então, é importante que esses instrumentos, esses contratos, sejam adequados e constem cláusulas de quem vai usar a informação, como ela vai ser usada e que ela vai ser protegida, porque, eventualmente, o condomínio que envia dados para a administradora e essa administradora vaza dados para terceiros, ela pode ser considerada, nos termos LGPD, como um responsável, sim, pela disseminação de dados de forma irregular e errônea, trazendo aí prejuízo para a massa. As penalidades com base nas empresas, lembrando que LGPD atinge empresas, atinge pessoas físicas, chega a 2% do faturamento em empresas, acho que o valor limite são 50 milhões, então não temos uma condenação de um condomínio, mas, por analogia, podemos imaginar uma arrecadação e uma multa de 2% que possa aí ser majorada. Vou continuar com vocês, vou passar a palavra para a doutora Marilém, para que ela faça algumas considerações, mas a parte expositiva que eu tinha a falar para vocês, de forma geral, é essa. Por favor, Marilém. Como é que vai, doutor Rodrigo? Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade, doutor Rodrigo. Obrigada para a OAB. Pois é, a LGPD está aí. Agora a gente diz que ela está 100% on, né? Que as penalidades agora já estão em vigor, não estão sendo aplicadas porque dependem de regulamento da autoridade, né? Nós temos a lei, é o assunto do momento aí entre os advogados, profissionais de segurança de informação, e as pessoas em geral estão começando a tomar conhecimento. E isso é uma cultura, né? Como foi a lei do consumidor, essa LGPD vai se tornar parte da nossa cultura. Então, ela é muito interessante, a LGPD, porque ela vem para proteger o titular, para que o titular tenha maiores direitos sobre os seus dados pessoais. E quem trata esses dados pessoais, na prática, ele tem que poder responder uma pergunta: para que você quer isso? Ele podendo responder essa pergunta, tanto a empresa, quanto o condomínio, quanto aquele profissional liberal que trata dados pessoais, podendo responder essa pergunta, para que ele quer esse dado, ok, está tudo ok. Não é uma lei que veio para bloquear os negócios, não é uma lei que veio para dificultar as relações comerciais, muito pelo contrário, veio para facilitar. Então, se houver um embasamento legal daquele tratamento de dados dentro daquelas bases legais que estão relacionadas na lei, e que são 10 bases legais, é o consentimento e mais 9 que a gente fala, porque muitas pessoas pensam que é o consentimento a maior base legal, mas não é. É o consentimento mais 9, e existem muitas bases legais que podemos nos embasar para justificar para que nós pegamos aquele dado do titular. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei de evidências. Então, é muito importante que, por o mínimo que a pessoa faça, ou que a empresa faça, ou que o condomínio faça,
que aquela pessoa, aquele profissional liberal faça, o mínimo de providências que ele toma, então ele demonstre, ele gere evidências daquilo, tomou cuidado com alguma coisa dentro da empresa, tomou algum tipo de segurança da informação, então gera evidências, relata, anota e deixa ali para poder comprovar para a autoridade ou para algum fiscal ou para o próprio titular, para não só fazer, mas guardar aquela evidência. É muito importante isso. Então, doutor Rodrigo, estamos aqui, né, para dizer também que os condomínios aí não estão naquelas exceções do artigo 4º, que nós temos a lei aí se aplica a todos que tratam dados pessoais, com algumas exceções, que são os particulares para fins somente particulares, que são para fins jornalísticos. O condomínio não está ali. Porém, é claro que ele está dentro, mas eu creio que vai vir uma regulamentação específica. Para o condomínio, você acha isso? Creio, porque para micro e pequenas empresas, a autoridade, se você vai no site da NPD, já tem uma minuta pronta para regulamentar as pequenas e micro e pequenas empresas. Médias e pequenas. Então, eu tenho essa impressão que vai sair alguma coisa que possa regulamentar, que possa não desenquadrar da lei, mas reduzir as exigências, como, por exemplo, a não necessidade de haver um DPO obrigatoriamente, a não necessidade de tomar medidas mais rígidas de proteção, então, algumas coisas mais leves, justamente pela condição do condomínio. Agora, nós estamos falando em condomínios pequenos, estamos falando em condomínios médios e grandes, que são praticamente, né, cidades. Então, isso vai depender também do tamanho. Mas, por enquanto, não tem nada definido. E até que não venha nada definido, eu creio que é melhor todos se adequarem. E uma informação importante que todos também já têm ciência é que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem muito ligada à parte da segurança da informação. Inclusive, no artigo 46, está dito lá que a empresa ou a organização, ela tem obrigação de tomar medidas técnicas, operacionais, administrativas, para garantir um mínimo de segurança. Porque não há proteção, não há privacidade sem a proteção dos dados, e também não há a proteção dos dados sem a segurança da informação. Então, essa lei, você começa a estudar a lei, né? Você estuda a GDPR, depois você vê que a GDPR ela é bem maior, ela é bem mais detalhada. A LGPD é uma cópia da GDPR, só que ela é bem mais sucinta. Então, é uma lei que veio para dizer o que tem que ser feito, mas não explica o que tem que ser feito. Como deve ser feito, Como deve ser feito. Nós temos visto isso em diversos momentos dentro do condomínio, diversas dúvidas, e nós estamos aí sendo precursores dessas orientações para que as pessoas possam seguir a vida dentro de condomínios. O que eu queria dizer, e fique à vontade de me interromper ou complementar, Marilene, o artigo 7º, 9º, que traz que o tratamento dos dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Inciso 9º. Quando necessário para atender os interesses legítimos do controlador ou de terceiros, exceto no caso que prevaleçam direitos e liberdades fundamentais que exijam a proteção dos dados. Então, assim, o que pode ser coletado? Então, artigo 7º, inciso 9º, que é aquele para o fim que se destina. Então, qualquer outro dado eu preciso de autorização. Então, vamos lá. Eu posso exigir na portaria os dados? Posso, porque é segurança, é o fim que se destina. Eu posso exigir para que a pessoa entre dentro do condomínio, que ela tenha uma carta do proprietário, que ela é o inquilino, ou uma autorização prévia
de visita? Sim, porque é o fim que se destina. Tá? Qualquer outra situação precisa ser negociada. Alguns termos técnicos que são importantes também e que muitas vezes podem passar desapercebidos ou confundidos. Então, quem é o controlador? Fala assim, controlador. Então, o condomínio é o controlador, ele que envia os dados às administradoras, a terceiros, ele controla aquelas informações inerentes ao exercício da sua atividade. Não seria uma atividade, não comercial, mas é da sua atividade. E quem é o operador desses dados? Algumas vezes o condomínio pode operar, mas via de regra, a administradora, um terceiro, né? E lembrando que existe um artigo de solidariedade do operador com o controlador no caso de problemas aí, vazamento de dados. E nós temos a figura, vejo algumas associações e algumas pessoas dizendo que esse DPO, né, que é o encarregado dos dados pessoais, se ele tem que ou não existir dentro de condomínios, quero te passar a palavra, mas se ele existir dentro do condomínio, ele com certeza vai ser o síndico, o subsíndico, um membro aí do conselho. Algum comentário quanto a isso, Marilene? Sim, você falou do legítimo interesse, né? Esse legítimo interesse é bem delicado quando você vai basear uma coleta de dados no legítimo interesse. Você tem que justificar, você tem que fazer uma coisa que se chama LIA, que é o Legitimate Interest Assessment. Então, você vai justificar de forma mais forte porque você quer, porque legítimo interesse é uma coisa muito genérica, né? Então, e quem justifica? É o DPO? É justamente o controlador. Porque controlador. o DPO ou DPO, né? Porque as pessoas falam DPO ou DPO, mas vamos falar DPO. Ele vai auditar esse processo todo? O DPO, ele é aquela ligação ali, ele vai observar tudo que está acontecendo naquela... Não importa se ele seja DPO do local ou um DPO terceirizado, que a gente chama de as a service. Então, ele trabalha para várias empresas, ele vai cuidar de como está fluindo a LGPD naquele local, e ele vai ser também uma ponte entre a autoridade e aquele local, né? O condomínio tem que ter um DPO, você acha? Pois pela legislação? Até que se diga em contrário, sim, né? E esse DPO, que você me perguntou se eu queria fazer alguma parte, ele não pode ter conflito de interesse, tá? Então, ele não poderia ser o síndico. Justamente. Mesma coisa que numa organização, você pegar o chefe de TI como o DPO, não dá, porque ele mesmo vai encobrir as falhas e tal. Então, o síndico, teoricamente, por dois motivos, eu acredito que não seria interessante ele ser DPO. Porque o síndico, ele está à frente, então ele tem interesse, ele não tem muito interesse em ficar... há um conflito, né? Não tem muito interesse em... ele administra aquela organização, então há esse conflito, ele não tem interesse em ficar colocando falhas para serem melhoradas, e ele mesmo analisar, e ele mesmo ordenar, e ele mesmo corrigir, então não seria interessante. E pelo segundo motivo, que o síndico ele acaba sendo... É transitório o cargo, né? Uma hora ele está, outra hora não está, pode ser síndico profissional, amanhã ele não está, então eu creio que seria melhor ou uma pessoa do conselho ou uma pessoa moradora normal. Ou terceirizado, eventualmente. Terceirizado. O que é importante também a gente mencionar, Marilene, é que o síndico pode buscar uma consultoria dentro do escritório de advocacia ou uma consultoria externa especializada para implementação de políticas e adequações de LGPD. Então, isso pode ser feito. E é importante também uma conscientização no ambiente condominial através das assembleias, através de circulares, porque isso também é muito novo e vai impactar na vida de todos aqueles que moram ou que utilizam, que é uma massa gigantesca dentro dos condomínios. Perfeito, doutor Rodrigo. A conscientização é fundamental, porque de nada adianta regras políticas dentro do condomínio. É lógico que é fundamental termos ótimas políticas, tanto política de privacidade, que vai estar
todos vão visualizar, quanto às políticas de segurança de informação que são internas, que não é aberto ao público. Então, não adianta ter ótimas políticas se não existir essa consciência por parte tanto de moradores, quanto do próprio síndico, como o corpo diretivo, quanto empregados, né? Existem os empregados do condomínio também, né? E por fim, Marilene, mas não menos importante, a readequação dos contratos, assim como a gente passou para o compliance, aquelas cláusulas básicas e genéricas de práticas de compliance, existem cláusulas já circulando aí no mercado, desenvolvidas para o âmbito do LGPD, que podem ser atualizadas e devem, para eximir responsabilidade também do condomínio, quem é o controlador, o que os dados podem. Então, eu posso aditar, por exemplo, um contrato com a administradora, inserindo que os dados não podem ser divulgados para outra finalidade que não seja a destinação de emissão de boletos, para o fim que se destina, não podem servir para publicidade, salvo expressamente autorizado. Logicamente que é muito novo, vai ter uma maturação, mas esse é o caminho. Uma outra situação, que é o que a gente mencionou no começo, e vou só reforçar, que é o circuito fechado de TV, o CFTV, que nós já orientávamos que essas imagens não são imagens públicas, então, mais uma vez, isso precisa ficar muito claro, então, aquelas plaquinhas também podem ser atualizadas, as pessoas precisam entender que as imagens dentro do condomínio, eles podem identificar com certeza uma batida de carro, mas elas não podem ser distribuídas. A informação ali, ela precisa atender à finalidade que se destina, que é trazer segurança e não realizar ali um controle da vida das pessoas. O fim que se destina é, por exemplo, a aplicação de multas dentro do condomínio para preservar a ordem, é a finalidade de segurança, mas não a finalidade para saber que horas a empregada entrou, se o marido saiu, se a esposa saiu. Então, fugindo da finalidade, isso pode reverberar aí de forma negativa. Então, eu acho que é isso. Chegando ao final, vou aproveitar o momento e agradecer os membros da comissão que estão logados, outros advogados também, a doutora Amanda Cioli está aqui logada, André Campelo, Dr. Carlos Quinta, a doutora Dinamara, o doutor Randall, membros da comissão, o doutor Edson Moraes, também membros, o doutor Fábio Ranada, nosso vice-coordenador, e tantos outros que estão aí nos prestigiando, o doutor Jackson, e todos os outros que estão nos prestigiando. Agradeço a atenção de vocês. Vamos responder algumas perguntas. Vou passar antes a Marilene para as considerações finais. E vou dar uma olhada aqui no chat. Parece que a gente tem algumas questões aqui no chat. Então, receber a informação. Vamos lá dar uma olhadinha, Marilene, e responder antes que a gente possa encerrar. O senador que eu não lembrei o nome, aqui o doutor Weider me gritou, é o senador Luiz do Carmo, do MDB, exatamente de Goiás. No meu condomínio tem 3 moradores que insistem de maneira incisiva para que a síndica e conselho as atendam em reunião presencial com a alegação de que querem falar sobre a economia do condomínio. Por diversas vezes solicitei que as colaborações sejam feitas por e-mail, as mesmas incitem em reunião, vindo até a administração por várias vezes insistir no que foi informado. Isso é considerado stalking? Entendo que não. Compete ao síndico prestar contas anualmente, sempre que solicitado, e faz parte do nosso dia a dia se reunir com os condôminos, por mais que algumas vezes o síndico possa ser mais prático do que aqueles que estão solicitando, algumas vezes nós temos aí que ir até a administração explicar. Se a síndica se sentir desconfortável, ela chama uma assembleia, explica isso numa assembleia. Assembleias híbridas são regulares? Entendo que sim. Elas podem ser realizadas, o importante é que elas atendam o anseio daquela coletividade e exista
aí a comprovação de auditoria da convocação de todos, seja reduzida a termo, eleito presidente. A condução de uma assembleia híbrida é mais complexa, mas é possível sim. Marilene, quiser fazer alguma ressalva no que eu estou falando, é só me interromper. Na LGPD, tive uma situação, hoje, passar dados às autoridades como policiais até de uma moradora inquilina. Então, eu tenho insistido que até mesmo um dado, por exemplo, uma filmagem dentro de um condomínio, ele é um dado que ele é protegido. Independente, mesmo anteriormente LGPD, a autoridade policial, ela pode requisitar, nós temos aí a supremacia do direito público sobre o privado e, vamos lá, a finalidade da polícia é o fim que ela se destina. Aquela informação, ela, em tese, né, Marilene, até que se prove o contrário, está alinhada. Mas, independente de LGPD, para quem está solicitando, entendo que é salutar um documento formal, inclusive da autoridade policial, para requisitar aquelas imagens. O condomínio é um local privado, a polícia não pode adentrar dentro do condomínio, salvo em estado de necessidade, flagrante delito ou com uma ordem judicial, com mandado judicial nesse sentido. A residência, artigo 5º da Constituição, é asilo inviolável, somente nela podendo ser penetrada nas situações que eu acabo de mencionar. O DPO, ou DPO, como você falou, Marilene, deve ser nomeado internamente ou necessita alguma nomeação junto à NPD, Autoridade Nacional? O que você acha, Marilene? Não, no meu entendimento, o DPO ele deve ficar de forma pública para todos os titulares. Isso inclui até a NPD, tem que ficar no site da empresa ou de alguma outra forma. E como pública. Nós faremos isso dentro do condomínio? Apenas abrir, então não seria necessário junto com a NPD? Não, não seria, né? Nomear alguém, deixar isso de forma pública a partir de hoje, essa pessoa. O ideal dentro do condomínio, antes de nomear um DPO, é ter um comitê de privacidade. Aqui o nosso tempo é curto, então não dá para falar em tudo, mas existe. O primeiro passo é a conscientização que você falou, depois a nomeação de um comitê com várias pessoas. Sem que passe por uma autoridade nacional. Não precisa. De proteção de dados, ok. Não, a nomeação, a tornar público que é aquela pessoa, mas esse DPO pode ser até o próprio comitê, ou depois só uma pessoa, porque ali no condomínio é um pouco diferenciado. Então, isso seria o ideal fazer dessa forma. Então. Perfeito. Sem nenhuma formalidade maior, né? Só dar ciência a todos e colocar nas políticas, né? Dentro do condomínio, aquela pessoa é o DPO, e deixar também isso claro no canal com o titular. Precisa ver qual é o canal que o condomínio vai estabelecer para falar com o titular, para que o titular possa perguntar. Então, não importa que seja um canal ou eletrônico, ou seja alguma coisa escrita num papel, numa placa, mas existe aquela forma de comunicação, e aí vai estar ali quem é o DPO. Perfeito. Para alteração da titularidade da administradora ou síndico, solicitam cópia da transferência da titularidade, contrato, matrícula, mas alguns moradores com base estão negando, alegando somente ser devida à mera declaração de propriedade. Então, depende o fim que se destina, uma finalidade. O registro imobiliário, ele é público, né? Então, se a administradora está solicitando a matrícula para alteração, se é um documento público que pode ser tirado pelo RI, eu não entendo que é injustificado o condômino não autorizar. E assim, eu entendo que é o fim que se destina, porque se o cadastro não tiver regular, é em prejuízo, é em detrimento da própria sociedade. O encarregado de dados é necessário para um condomínio edilício para instituir o plano de implantação e proteção de dados, bem para o elo de ligação entre autoridades nacional de proteção de dados do edifício. Então, isso foi o que a Marilene falou. Eu tenho dúvida, ainda não tenho minha opinião formada, mas, a princípio, o que eu tenho visto é os condomínios caminhando
uma procura cada vez maior por adequações de LGPD, uma preocupação não tão grande quanto o encarregado, mas em adequação, muito mais com receio das punições da lei do que com o funcionamento de uma empresa. Então, me parece que esse encarregado, essa autoridade nacional, ela vai funcionar mais para empresas maiores e o condomínio vai ter que ter apenas as regulamentações básicas. Mas, não obstante esses comentários, a gente precisa ver como vai caminhar e, eventualmente, pode sim ser necessário a figura do encarregado e, eventualmente, até conforme o próprio ouvinte mencionou para a gente pela autoridade nacional. A utilização de imagem do circuito interno pode ser utilizada em ações judiciais? Pode, já é utilizada, se for algo sigiloso, a parte pede que os autos não sejam, só sejam visualizados pelas partes, e se for essencial, você não vai juntar a imagem desnecessária, e assim, algumas imagens o condomínio não vai te fornecer, você vai ter que solicitar via judicial, caso o juiz entenda que ela é pertinente para o curso daquele processo judicial, e pode caminhar em segredo de justiça, se for o caso. Tem uma pergunta: seria válido criar um acordo do condomínio e levar o registro no cartório? Entendo que a pergunta é inerente à LGPD. Eu entendo que não, porque a lei já traz o que deve ser feito, o que a gente vai fazer é esmiuçar o dia a dia. Logicamente que vale discutir e vale registrar em ata e, eventualmente, até alterar o RI e a convenção. Não precisa ter um acordo em apartado. A ata, a alteração da ata da convenção já é o registro no cartório também. Agradeço a oportunidade, A realização de uma assembleia virtual, as imagens gravadas podem ser disponibilizadas aos moradores? Então, essa tem sido uma dúvida. É importante que se mencione que essas imagens são gravadas. Entendo que a finalidade dessa gravação é que ela possa comprovar aquilo que foi realizado. E se um condômino, mas eu quero ver aquela imagem, assim, ele pode repartir aquela informação, ele pode usar isso contra aquelas pessoas, por mais que ela seja pública. Acho que, a princípio, o melhor é que essas imagens elas fiquem registradas por segurança na administradora do condomínio e que a ata seja reduzida. No caso de dúvida, ela pode ser requisitada formalmente ou via judicial. Da mesma forma, as imagens do circuito interno de TV. Então, assim, mas eu sou morador, eu posso ter as imagens na minha TV? Entendo que não, entendo que foge da finalidade. A disponibilidade das imagens vai de encontro com a LGPD? Entendo que não vai de encontro com a LGPD. Não obstante, os entendimentos dos tribunais sejam sempre no sentido de que as assembleias e as audiências públicas elas são abertas, eu posso fazer gravação delas de voz e, inclusive, utilizá-las em juízo, imagem, desde que eu seja o participante. Mas entendo que isso muda um pouco com a questão da LGPD. O DPO precisa ser votado em assembleia? É interessante. Então, em tese, não, né? Em tese, é uma questão que vai ser tratada no âmbito do projeto da LGPD. Não obstante, o condomínio possa, sim, sugestionar. O limite do condomínio é o interesse coletivo. Então, se aquele condomínio quiser levar, o corpo diretivo pode ser enquadrado por perseguir o condômino que posiciona contra? De forma alguma, de forma alguma. A quantidade de portarias virtuais vão de encontro com a LGPD e muitas dúvidas com esse assunto. Então, a portaria virtual e a LGPD, a portaria virtual surge no mercado para redução de custos dentro dos condomínios e, com certeza, ela não se modifica tanto quanto uma portaria física. A questão é que os dados não estão apenas sendo manipulados pelo condomínio, estão sendo manipulados por uma empresa terceira. Então, é só asseverar essa relação, documentar e saber que vai ter o operador além do detentor daqueles dados. Pessoal, eu vou encerrar por aqui, em função do nosso horário. Se você não teve a sua pergunta
respondida. Se quiser direcionar para o meu e-mail, vou colocar aqui para vocês, mas preciso respeitar o horário. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar, vou colocar aqui no chat. Sim, vou compartilhar o meu e-mail. Se quiser compartilhar também, Marilene, tá bom? Para que vocês, se tiver qualquer dúvida. Vou agradecer a todos, agradecer essa audiência. Batemos aí 150 pessoas. Marilene, muito obrigado, um prazer sua presença, sua ilustre presença. Quiser se despedir do pessoal. Eu queria agradecer, né? Queria agradecer a todos, né, pela audiência e lembrar que a LGPD não é uma foto, é um filme. Então, vai passando e é muito importante a governança. Então, se por mínimo que você fizer, qualquer melhoria no condomínio, você vai fazendo, vai voltando, vai arrumando o que não está bom, melhorando o que pode ser melhorado, e isso vai sempre gerando melhoria contínua. É isso. Muito obrigada a todos. Pessoal, obrigado. Então, encerramos o webinar e, consequentemente, a reunião fica encerrada. Marilene vai lavrar a ata também. Uma boa tarde a todos, uma boa semana. Fiquem com Deus. Obrigado. Espero encontrá-los todos bem numa próxima oportunidade.